Conheça o Kwid 2023, uma versão do compacto, um dos mais baratos do Brasil. Em 2023 ele vem com alguns opcionais interessantes, a versão Outsider, que é a versão top de linha, bem interessante, e eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês, então vem comigo. Bom, vamos conhecer a parte da frente do Kwid Outsider 2023. Essa versão é a versão top de linha do Kwid, que vai trazer alguns elementos bem interessantes, como a assinatura em LED, esse farol com essa curvatura um pouco mais sextavada, que na aerodinâmica do carro vai trabalhar um pouquinho melhor essa parte aqui da aerodinâmica do vento. A parte da frente, quando você já vê ela de frente, eu acho que é um grande adicional nessa versão. Ela ficou realmente mais bonita, trouxe curvaturas melhores nos paralamas, trouxe assim um design mais atraente para o carro. Essa grade também na versão Outsider, que ela é preta, emendando aqui nos faróis, ficou realmente muito bonito. Você percebe que nas versões mais básicas e na versão intermediária, essa grade aqui, ela não tem esses detalhes, como vocês podem ver aqui, ó, em um cinza, né, brilhante. A gente só vai ter o cromado naquela opção intermediária ali da direita. Então, eu acho que ornou muito bem, trouxe elementos que a gente via até no Sandero de acabamento, né? Alguns acabamentos aqui, por exemplo, do Sandero, da grade frontal, alguns detalhes eles conseguiram trazer um pouquinho no Kwid, que é o carro de entrada, e a gente tem o farol principal simulando como se fosse um farol de milha. E, na verdade ele está numa altura mais baixa, mas o farol de milha seria um adicional aqui nesse espelho cego. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da parte de para-choque. Esse carro não tem sensores dianteiros de estacionamento, então você não vê nenhuma bolinha aqui. Ele vai ter apenas mesmo o farol normal com assinatura em LED. E a parte de seta você vai reparar que ela brilha por dentro e o LED ele some, ele apaga quando você está dando seta. Então você não tem a mesma assinatura ao mesmo tempo do LED quando está dando seta. Você foi, por exemplo, e desligou a seta, ele volta a funcionar. O DRL diurna, né, a luz diurna, desde a determinação do CONTRAN e DETRAN, que precisava utilizar essa luz diurna nos grandes centros e nas estradas durante o dia, os carros passaram a vir todos com esse DRL diurno. Bom, falando um pouquinho aqui da lateralidade do carro, a gente vem primeiro para a parte da roda. A gente tem aqui uma roda aro 14 de medida 165/70 aro 14. Um dos pontos mais polêmicos desse carro é a questão das três porcas que a gente visualiza aqui. Os engenheiros da Renault falam que, de acordo com o peso e determinação do carro, as três porcas são mais do que suficiente. Sim, minha opinião é que talvez poderia ser um reforço a mais ter as quatro rodas, mas nem por conta do reforço. Eu acho que na opção de rodas do mercado, se você, por exemplo, quiser mudar a roda, colocar uma diferente, as quatro porcas podem ser mais fáceis de você encontrar esse tipo de roda. Então pode ser uma dica que eles tragam para outras versões essas quatro porcas aqui. A gente tem freio a disco ventilado aqui na frente, na dianteira, tá? Com o sistema que a gente já consegue visualizar. Aqui atrás a gente tem freios a tambor. Não vamos ter aí freios a disco, tá? A gente percebe que a saída do escape, ela é por trás aqui do lado esquerdo. A caixa de roda, ela não tem protetor de caixa de roda. Então quando você olha assim, você consegue visualizar, por exemplo, o escapamento ali ao fundo. A gente vai ter apenas a parte realmente da pintura aqui na lataria. Facilita na parte de limpeza, mas acaba deixando à mostra algumas opções. É esperado para um carro de entrada, o carro mais barato do mercado. Talvez na versão Outsider poderia ter esse adicional da caixa de roda e na versão de entrada ser um pouco mais comum. Por exemplo, aqui ó, na parte da frente a gente percebe o protetor de caixa de roda e aqui atrás a gente não percebe, a gente já vê direto os amortecedores. Então, na verdade, isso acaba servindo para a parte realmente traseira do carro e não na dianteira. Na dianteira todos vêm com protetor de caixa de roda. Vou falar um pouquinho aqui da parte de trás do carro. Eu acho que foi um adicional bem interessante. Ficou mais bonito o carro, ficou mais aerodinâmico e também ganhou um pouco de espaço de porta-malas. Você percebe que ele vem com a ponta aqui um pouco mais bicuda, né? Que trouxe um pouquinho mais da litragem de porta-mala. Eu vou abrir para vocês verem como é que ficou o espaço desse porta-mala. Bom, quando a gente abre o porta-malas aqui, a gente chega a 290 litros de porta-mala. A gente tem um tampão aqui que ele é removível também, então você consegue fazer o ajuste. Por exemplo, você quer levar alguma bagagem um pouquinho mais alta, aquela forma convencional. Você tira aqui e você acaba expandindo um pouquinho
do seu espaço de porta-malas. Então essa litragem para um compacto desse tamanho eu acho que é até bem interessante, sabe? Você abre o porta-mala, por exemplo, do Renault Kwid e você abre ali do Sandero, você não percebe uma distância tão gigante entre eles. Por mais que o carro seja realmente mais compacto, você tem aqui uma parte até que bem confortável de porta-malas para você fazer algumas viagens. E quando você olha aqui embaixo, a gente percebe um ponto aqui bem interessante. Como o pneu dele é um pneu aro 14, ele não vai ter step temporário, ele vai estar trabalhando com um step, uma medida interessante, que é o 6570 R14, a diferença vai ser as rodas de ferro. Então, em vez de ter essa roda bem bonita que tem na versão Outsider, que é com detalhes black piano e tudo mais, ele vai ter essa versão com opcional aqui de roda de ferro, mas não é um step temporário. Sinceramente, eu prefiro muito mais uma roda de ferro do que às vezes você ter um step temporário com uma roda que é diferente ou que possa ser tão bonita quanto, mas que é fininho. Então você tem que rapidamente parar, não pode atingir uma determinada velocidade. Então, por ele ser um perfil de pneu aro 14, isso facilitou acomodar esse tipo de pneu aqui atrás, tá? E sobra bastante espaço em volta para a parte de equipamentos e também do triângulo. Então você percebe que por mais que não tenha a forração aqui, você tem uns espaços que você consegue colocar as ferramentas aqui embaixo. Esse forro de carpete é só dessa parte de baixo. E a gente percebe já de cara aqui um pouquinho do acabamento dos bancos, que é o próximo item que eu vou falar para vocês. Essa versão Outsider traz esses bancos em couro com versões de linhas aqui também em verde, na cor verde, para marcar a versão Outsider. E eu vou mostrar um pouquinho do espaço interno lá na frente para vocês, como é que fica regulado para mim atrás. Bom, então vamos entrar aqui no banco de trás para a gente ver um pouquinho do espaço interno. É um carro extremamente compacto. Regulado para mim, eu tenho 1,85, eu não sou muito parâmetro para a gente fazer esse tipo de teste, jogando aqui ó, o máximo para trás possível e com o banco não tão confortável lá na frente, trabalhando de forma média, essa é a minha realidade aqui atrás. É um carro bem compacto mesmo, tá, para o segmento, por isso que assim, é recomendado mais para duas pessoas, um casal e tudo mais, e uma vez ou outra, se precisar transportar mais pessoas, você viaja até que ok aqui atrás. Já se você quer colocar uma cadeirinha de bebê aqui, você não vai ter problema, porque o Isofix ele vai estar presente nos 3 assentos, então te permite colocar a cadeirinha aqui dos lados. Falando um pouquinho da altura, por ele ter esse teto abaulado, isso aqui é um ponto positivo. Vocês veem que mesmo retinho aqui, ó, eu não chego a bater a cabeça no teto, então ele é mais alto. Tem carros que eu testei já que realmente eu bato a cabeça no teto, então ele acaba sendo um pouco apertado aqui, mais compacto como o segmento prevê, mas aqui ele fica mais sossegado. Bom, quando a gente vem para cá, ó, pro centro, eu vou te falar que por incrível que pareça, esse banco do meio ele é muito confortável. Por que incrível que pareça? Porque todos os casos que a gente testa, o banco do meio sempre ele é mais duro, mais rígido. Mas no Kwid até que ele é macio, cara, ele é confortável. É lógico que aqui o problema das pernas vai existir, mas ele vai confortável, é uma opção que não é ruim. E o apoio de cabeça para o terceiro ocupante aqui, ó, ele sobe bastante. Então ele no último estágio aqui eu consigo colocar a cabeça aqui atrás. Um ponto que a gente percebe quando está sentado aqui dentro do carro, e até mesmo você consegue perceber no banco aqui, por exemplo, que é essa vibração. Essa vibração existe pela vibração do motor que passa dentro da cabine. É algo que já é presente no Kwid desde as primeiras versões, é algo que a absorção de coxins ela acaba não vindo tanto aqui para dentro. Eu acho que é um fator que a fábrica pode repensar para as versões 24, tentar deixar um pouquinho mais suave internamente, para que essa vibração, como vocês percebem no banco, não venha tanto para o passageiro, principalmente aqui atrás, que você percebe mais porque você encosta a perna aqui e aí você sente essa vibração passando para você. A gente, mesmo na versão top de linha, a gente não tem puxadores para segurar e o acabamento é como de se esperar de um carro compacto de entrada, ele é todo de plástico duro, tá? Não tem soft touch, a diferença vai ser esse aplique imitando aqui um aço escovado e esse plástico diferente com a maçaneta cromada aqui. Atrás a gente tem também vidros à manivela e aqui a gente vai ter o suporte de revistas aqui, todo o detalhe do banco aqui que você percebe é um revestimento em couro, né? Mas na frente a gente vai ter uma parte de tecido, como vocês podem perceber, mas sempre a parte da linha aqui do Outsider presente. Esse tipo de banco com esse revestimento aqui em couro pode ser mais fácil de você limpar na parte de trás, principalmente criança, sujar e coisas do tipo. E a trava aqui ó, das portas é no estilo pino convencional que você puxa e abre de forma normal. Bom, vamos ali para frente para a gente conhecer um pouquinho do painel e só mostrando um pouco antes o quanto sobra de espaço aqui em cima do tampão. É possível você colocar alguma bagagem, alguma coisa aqui atrás, nada muito exagerado, lógico vai tirar a sua visão, mas assim, não é aquele carro que
morre já em seguida. Tem um espacinho que se torna factível colocar alguma coisa aqui acima. O cinto também é de 3 pontas, então quem vai ao meio vai mais confortável, não tem aquele cinto na barriga, então é uma opção legal. Uma coisa que eu gostei aqui é a altura, por mais que ele seja compacto, a altura dos apoios de cabeça, dá uma olhadinha aqui, ó, você pode viajar aqui, ó, mais sossegadinha, por ele chegar até lá em cima e aqui em cima não pegar. Então é uma opção para os mais altos aí atrás. Vamos conhecer esse banco da frente, que você já percebe que ele não tem o apoio de cabeça dessa forma descolada, ele já é direto aqui. Vamos ver como é que ele fica ali dentro. Bom pessoal, estamos por dentro do Kwid 2023, esse daqui é a versão Outsider. Um item bem interessante que a gente já percebe é a mudança aqui no painel, né? O painel ele imita ser um painel de tela, né? Por conta que é tudo em luz, então quando você acelera aqui, ó, você percebe que acende as luzes, então ele imita ser, né, um painel de TFT. Ficou bonito, eu acho que ficou soft, assim, não ficou ruim não. Ali ao centro a gente tem as informações de computador de bordo. Tudo isso daqui você vai clicar neste botão para ir passando. Esse é um ponto que eu considero negativo, né? Esses botõezinhos aqui, normalmente eles eram utilizados antigamente como botões de odômetro para você zerar as informações. Só que sempre quando você estava manobrando, né, você queria clicar, você não consegue. Então assim, é para você fazer algo parado. Se durante a sua viagem você quiser clicar ali, vai ser um ponto que vai ser um pouco complicado. Mas você clicando parado aqui, ó, você vai ter aqui, ó, o Trip B, o Trip A e o Trip B, né? A autonomia em quilômetros por litro que ele vai estar fazendo. Instantaneamente, quanto ele está fazendo por litro agora, rodando, né? Só quando a gente começa a rodar que ele vai dar essas informações. Vai dar aqui o consumo médio. Depois, o consumido, ou seja, quantos litros ele já consumiu. Com isso você consegue saber, o tanque são 38 litros, então você consegue saber aproximadamente quando é que está acabando a gasolina, tá? Então ela faz realmente essa média. A gente tem aqui, ó, pressão de pneu TPW, que é, provavelmente ele vai acusar se tivesse um pneu, né, mais murcho, coisa do tipo, ele apareceria ali que o pneu tá murcho. Não sei se ele exemplifica cada pneu que tá, né, como é que tá, mas ele provavelmente tem o sensor de pneu ali para te dar essas informações. A gente vai ter aqui ao centro o velocímetro, que é um velocímetro digital. Não tem outra opção de velocímetro, ou seja, somente digital ao centro. E do lado esquerdo aqui a temperatura, também com essas luzes que acendem aqui, e o marcador de combustível que vocês conseguem ver à direita ali. As luzes todas, quando a gente inicia, eu vou desligar aqui, vou ligar o primeiro estágio só para vocês visualizarem, ó. São todas essas possíveis luzes que ele pode acender, e aí quando você dá a partida em ponto morto, ele apaga as últimas informações e fala, no caso, o sensor de cinto permanece aceso e o freio de mão, que se a gente soltar aqui, ele vai apagar essa luz vermelha. Eu só não coloquei o cinto aqui ainda, tá? A gente tem também sensor nos bancos para saber quem está com cinto, então a gente percebe aqui, ó, a marcação dos banquinhos para o cinto, e a gente também consegue ver o nome Renault ali acima, tá? Presente também nesse painel. Bom, vamos então conhecer um pouquinho da parte aqui do volante. É um volante simples com acabamento Black Piano. Ele não tem nada aqui no volante, você não vai ter os controles aqui no volante, mas em compensação você tem esse joystick aqui que você consegue fazer alguns ajustes. De volume é sempre, você não clica, você puxa para trás. Então, mais volume, menos volume, multi-mode aqui para trocar entre os modos de mídia, search audio, ou seja, configurações de áudio, e telefone. Lembrando que ele tem como você fazer a parte de conexão Bluetooth com o seu celular e atender por aqui utilizando os microfones do carro. Então a gente tem os microfones aqui em cima que permitem a gente fazer uma ligação e ser ouvido. Aqui em cima a gente tem uma lanterninha, né, que não é em LED, e o retrovisor normal com aquele ajuste de luminosidade sem ser fotocrômico, só puxando aqui como antigamente, tá? Aqui a gente tem espelhinho na direita e na esquerda não temos espelho, apenas porta-documentos para colocar aqui. Bom, falando um pouquinho da mídia central agora, quando ela fica desligada, ela fica com o horário, agora está o horário errado, inclusive é 3 da tarde, 32 graus ele marca a direita a temperatura, quando você liga aqui, eu vou abaixar o rádio por aqui, ó, então é só você puxar no menos, já iniciou no rádio, é uma mídia simples, mas que traz algumas informações interessantes. Então o rádio te permite trocar entre AM e FM aqui, essas são as duas opções que você vai ter. Quando você tem então a preferência de uma lista de rádios, você coloca aqui. Você voltando no menu principal tem mídia, então aqui você consegue colocar a entrada de linha auxiliar ou Bluetooth que a gente percebe aqui embaixo. Então ele vai acessar nesse menu aqui. Aqui a gente tem o modo Driving Echo, tá? Que vai te trazer as informações de
consumo e te dá até notas de aceleração, de troca de marchas, antecipação. É o Eco Scoring, né? A sua nota, quanto é que tá? 30 de 100. A sua viagem, desde que você zerou, então vai te dar o consumo médio, velocidade média. Esse Eco Coaching, que ele vai te dar algumas dicas, então, para melhorar a economia de combustível e limitar o desgaste de motor, use óleo de alto desempenho desenvolvido pela Renault e pela Castrol. Então aqui, ó, você tem dicas de aceleração, você vai ter recomendações de trocas de marchas e antecipação, ou seja, usar o freio motor aí, afinal é um carro que traz câmbio manual de fábrica, então te possibilita ter um consumo até mais elevado do que o previsto em tabela aí, tá? Quando a gente fala aqui, ó, do modo telefone, a gente vai conseguir emparelhar via Bluetooth, não é Android Auto ou Apple CarPlay, é só mesmo para você emparelhar e atender. E aqui em configurações a gente vai ter volume de acordo com a aceleração, ele vai subindo o volume. A gente tem o modo Loudness, que é como se fosse uma qualidade de áudio um pouco superior. O Balanced e Faded, você consegue jogar um pouco para trás o som. Só que como esse carro aqui ele só tem a parte de alto-falantes na frente, você não vai conseguir ouvir. Então no Balanced e Faded aqui, você vai conseguir regular médios, graves e agudos. E como ele só tem caixas de som de fábrica na frente, você só consegue ir para a direita ou para a esquerda. Aqui você consegue fazer o ajuste de agudos, médios e graves. Vamos colocar um pouco de grave aqui para ver como é que fica o áudio. Bom, a gente agora não pode colocar o som por causa da parte de direitos autorais, mas é um áudio que ele é um áudio simples, tá? Ele não traz um grave bem expressivo e só os falantes aqui na frente não vão dar aquela ambientação mais no carro todo, né, como um todo. Então acaba sendo um falante mais dianteiro aqui. Bom, falando um pouquinho então das configurações e impressões são essas. Você tem aqui os botões de levantamento e abaixa o vidro. Então você abaixa um vidro esquerdo aqui e abaixa o vidro direito aqui no console central. O ar-condicionado é muito bom, por sinal, ele gela bastante, tá? A gente está aqui um dia de bastante calor, ó, 33 graus em São Paulo. E ele gela bem, o carro é pequeno por dentro, né? Então ele tem uma boa distribuição. Aqui você joga para um lado, para o outro. O carro acaba sendo... gela bastante o ar-condicionado. Pisca-alerta aqui ao centro. Desembaçar o vidro dianteiro. Aliás, desembaçar o vidro traseiro. O vidro dianteiro você vai ter que utilizar o ar-condicionado em modo a jogar aqui, por exemplo, o potenciômetro para a direita, ó, para sair aqui em cima, e aí o ar está saindo agora lá, tá? Então aqui você desembaça o traseiro. Vou jogar de novo na frente aqui. Então você vai mudando aqui e você percebe que quando você muda, ele não é eletrônico, ele vai passando lá dentro as comportinhas para ele ir mandando para os lugares que você quer e por fim chegando lá, tá? Voltando para o original, a gente tem aqui recirculação de ar, tá? Ou seja, interno, e um ar novo entrando. Então quando você põe nesse ar novo, entra um ar lá de fora, não tão gelado, porque obviamente ele não está fazendo a manutenção do mesmo. Aqui ele já consegue ser mais forte, porque ele vai fazer somente a manutenção interna aqui. Então essa é a diferença desse para esse. Mesmo no 4, por exemplo, os cheiros eles acabam entrando quando está para a direita aqui. Para a esquerda ele não deixa entrar o cheiro externo, tá? Ele tem sim aquecimento de... Vou diminuir um pouquinho aqui para não ficar barulho de ar no áudio. A gente tem aqui a parte de temperatura, então a gente conduz por aqui de forma analógica, então do mais frio até o mais quente. Embaixo a gente tem aqui, ó, uma portinha 12 volts, USB e auxiliar, e um porta-copo central e um suporte aqui para carteira ou coisa do tipo. A manopla é bem bonitinha no câmbio manual, então os engates são primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? E você puxa aqui e joga para frente para fazer a ré. Hoje em dia acaba sendo uma novidade praticamente, né? A gente tem câmbios manuais nos carros zero, é difícil você encontrar. A gente está uma dinâmica de mecanização. A gente está numa dinâmica de automatização dos câmbios, igual os Estados Unidos passou por muito tempo, de só ter câmbio automático. Então daqui a pouco vai ser raro um carinha como esse. Eu, modéstia à parte, adoro o câmbio manual e sinto falta de não ter versões com câmbio manual em outros carros, tá? Aqui a gente tem o freio de mão de estacionamento normal, estilo alavanca normal, convencional, e os cintos aqui vão ser normais também, tá? O acabamento aqui na frente, ele é exatamente igual a lá de trás.
E agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui do lado esquerdo das informações que tem. A parte na Outsider de regulagem, por exemplo, dos espelhos é eletrônica, então você joga para a esquerda e aí você ajusta, ó, quanto você quer que o retrovisor vá para um lado ou vá para o outro. Ó, direita, esquerda, cima e baixo. E quando você dá um clique para a direita, você regula os de lá também, tá? Aqui você abre o porta-malas, lembrando, só destrava, ele não tem levantamento automático. E aqui é o sistema Start-Stop. O que é? Por exemplo, você chegou, né? O Start-Stop está, por exemplo, off. Quando ele está on, ele está clicado. E aqui no painel, ele mostra essas opções, off e on também. Então, quando você, por exemplo, chega num farol, você está aqui e tal, está dirigindo, aí tá normal, né? Primeira marcha aqui, você vai sair com o carro, então você sai com o carro. Aí você parou, por exemplo, num estacionamento, parou com ele, num farol, e você, por exemplo, põe em ponto morto e solta aqui. Ele vai entender que você está numa situação de trânsito e ele vai desligar o carro para você não ficar, como que eu posso dizer, gastando combustível. Quando você toca no carro aqui, ele tem direção elétrica, ou no sensor da direção, ou até mesmo num dos pedais, ele liga o carro de novo. Então essa versão tem Start-Stop e com isso a gente conclui aqui a parte interna do Kwid. Lembrando que ele tem aqui a assinatura Outsider na frente no banco, o banco é em tecido aqui e com costura em courino na parte de trás e laterais aqui. Bom, abrindo um pouquinho aqui a parte de porta-luvas, é um porta-luvas bem expansivo, como você pode perceber, e lá atrás tem a porta OBD para alguns ajustes e tudo mais, então a porta OBD fica mais fácil do que aqui de baixo, fica escondido lá embaixo. Bom, vamos conhecer um pouquinho a parte lá da frente da motorização do Kwid 2023. Bom, vamos conhecer um pouquinho do motor aqui do Kwid. É um motor tricilíndrico. Um dos motivos por ele pesar apenas 825 kg é a questão do motor ser bem levinho. Ele é realmente bem pequenininho e consegue desempenhar o deslocamento desse carro. A gente percebe que aqui do lado esquerdo, ó, a gente tem a aleta para segurar o capô. Ele fica bem quente, tá? Quando liga o motor que esquenta bem. Aqui a gente tem uma bateria de 51 amperes, que fica localizado do lado direito do cofre, e a gente vê bastante espaço para trabalhar aqui. É um motor que vai te trazer aí 71 cavalos de potência no etanol e 68 cavalos de potência na gasolina. Vai trazer 10 kg de torque no etanol e 9,8 kg de torque na gasolina. Bom, falando um pouquinho agora da parte de consumo desse carro, ele vai ter uma média de 10,8 no etanol na cidade, contra 11 no uso rodoviário no etanol, e 15,3 na gasolina na cidade e 15,7 na gasolina também na estrada. Ou seja, ele faz 15 na gasolina na cidade e na estrada. Curioso, né? Interessante. Não sei se essas métricas estão erradas aqui, mas realmente é bem curioso, é uma distância bem pequena. Bom, não tem segredo, é um carro para ser econômico, compacto e trazer uns elementos básicos para uma pessoa que quer ter ali um carro para se deslocar em grandes centros de forma pequena, a não se incomodar com o trânsito. Então confere a minha análise final do carro. Bom, então para a gente finalizar o review de hoje, as minhas impressões desse carro é um carro 100% compacto, né? Um carro voltado mais a duas pessoas, tem a possibilidade de você colocar pessoas atrás ali, mas você vai acabar tendo um espaço bem limitado. Eu acho que a opção que as empresas adotaram, como algumas companhias de telefone e até mesmo de serviços, de utilizar esse carro como uma versão bem econômica para os grandes centros, com um tamanho bem pequenininho para caber em qualquer vaga e ter facilidade ao estacionar. E também eles terem colocado um porta-malas até que um pouquinho maior do que a gente imagina para um carro desse tamanho, é um ponto bem legal. Então quando a gente fala de acabamento, ele está dividindo o cenário com o Mob, né, dos carros mais baratos do mercado, então o que a gente tem a esperar nessa faixa, nesse modelo e nessa faixa de preço. Bom, falando de pacote de tecnologia, também melhorou bastante alguns itens aqui de iluminação, detalhes em LED, ele ficou mais bonitinho nessa versão 2023 e também melhorou um pouco da parte de ergonomia do carro ao sentar e dirigir. As vibrações do interior do carro também amenizaram bastante e a gente tem uma parte de acabamento do painel que, na minha opinião, ficou bem mais bonito do que a versão 22. A gente tem um consumo de combustível bem interessante, fazendo ali na faixa dos 15 por litro na estrada, um carro bem leve, né, na faixa dos 850 quilos mais ou menos que ele pesa, ele consegue empurrar bem e às vezes fazer médias até de 20 km por litro, mesmo essa não sendo a versão elétrica, que tem uma motorização aí que a gente vai fazer um review para vocês do Kwid elétrico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aproveita e deixa o seu like, comenta aqui embaixo do que você acha do Kwid Outsider 2023, tamo junto e até o próximo vídeo, gente, tchau!